Segundo livro de Reis, capítulo 4, o versículo de número 8. Até o versículo 10, vamos ler apenas esses 3 versículos, em nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Amém? Glória a Deus. Pode ficar com a sua Bíblia, se possível, aberta, se você quiser. Mas eu gostaria que você prestasse muito atenção na palavra que Deus tem para o seu coração esta noite. Como o pastor Flávio disse aqui já hoje, nem eu nem você veio aqui hoje para brincarmos. Nós viemos aqui para adorar o nome daquele que pode todas as coisas. Irmãos, e uma coisa importante que nos faz crescer é quando nós ouvimos a palavra e nós guardamos a palavra e praticamos a palavra. Porque ouvir é fácil. Agora, o bom é quando você ouve, você guarda e você pratica. Porque você ouvindo, guardando e praticando, haverá bênção sobre a sua vida. Amém? Haverá prosperidade sobre a sua vida. A sua família será uma bênção. Tudo quanto você colocar as mãos será abençoado, porque está contido estas promessas para as nossas vidas, se obedecermos à palavra do Senhor. Quantos creem, digam amém, Jesus. Amém. Muito bem, como hoje é um dia especial, o Dia das Mulheres, eu quero falar aqui um pouquinho sobre a atitude de uma mulher que nos ensina, a atitude de uma mulher que nos faz pensar, a atitude de uma mulher que nos faz refletir. Nós vemos que a Bíblia, quando você começa a ler, você logo depara que essa mulher, ela era uma pessoa importante na cidade de Sunem. Algumas pessoas pensam que Sunamita era o nome dessa mulher, e não. Ela é chamada de Sunamita porque ela morava na cidade de Sunem, ou seja, nasceu em Sunem. Quem nasce em Curitiba é o quê? Curitibano. Quem nasce na Bahia, como eu, um bom baiano, amém? Não tenho muitas vezes um sotaque, né? Mas sou baiano, né? Lá da terrinha. E quem nasce no Paraná é paranaense. Quem nasce em Sunem, mulher, ela era uma sunamita. E a Bíblia nos fala que ela era uma mulher importante. Essa mulher, ela era rica, tinha posses, muito bem casada, amiga do rei, conhecia os generais do exército. Seu marido era importantíssimo naquela cidade. Mas a Bíblia nos fala também que Eliseu, profeta, homem de Deus, ele frequentava essa cidade. Ele de vez em quando ia a Sunem. E quando ele vai um certo dia, esta mulher chama ele, convida ele para comer pão. Ele então entra, come pão naquela casa e depois retira-se. E isso acontece não uma ou duas vezes. A Bíblia diz que todas as vezes que ele ia a Sunem, ela o constrangia a comer pão em sua casa.
todas as vezes que ele ia, ela levava a sua casa e fazia um banquete para ele, dava uma boa comida para ele, um bom café, fazia um cuscuz maravilhoso para ele, e ele comia, saía daquela casa satisfeito. Quando um certo dia, irmãos, vocês observam que, quando um certo dia ela chama o seu marido e diz assim: marido, eu tenho observado que este homem que passa por nós, ou que vem em nossa casa, ele é um santo homem de Deus. Amém? Amém. Um santo homem de Deus. Vocês podem ver que ela não fala na primeira vez. Ela não diz para o marido no segundo dia. Ela não diz ao marido no terceiro dia. Ela vai observando as atitudes de Eliseu. Ela vai observando a maneira como ele tratava, como ele conversava, na hora de comer o pão, a oração que ele fazia. E ela vai observando, e ela chega à conclusão que Eliseu era um santo homem de Deus. Eu disse que as atitudes dessa mulher nos ensinam, porque hoje em dia, irmãos, tem muito crente sendo enganado, muito fácil. É muito fácil hoje enganar cristãos. Liga às vezes a televisão, vê lá um ou dois fazendo alguns milagres. Olha, esse aí é um homem de Deus. Às vezes alguém chega na casa dele e faz aquela oração que estremece todas as paredes da casa, e ele logo diz: esse é um homem de Deus. A primeira vez que ele viu, a primeira vez que ele esteve, logo ele vai dizendo que é um homem de Deus, sem ele ter convivido com aquela pessoa. Os antigos sempre diziam o seguinte: que você quer conhecer uma pessoa? Coma com ele um quilo de sal. Coma um quilo de sal com ele, porque um quilo de sal demora a acabar, não é isso? É o item mais barato do mercado, mas é o que dura mais em uma casa. É o tempo de você conhecer uma pessoa. E você só consegue conhecer alguém através da convivência. Você só consegue identificar o caráter de uma pessoa através do conhecimento, da convivência. Tem pessoas que é muito fácil de enganar, e outros são muito fáceis de serem enganados. Tem pessoas que foram treinados para enganar. Tem pessoas que foram capacitados para enganar. Mas é aí que entra você. É aí que entra a palavra de Deus na sua vida. É aí que entra conhecermos as escrituras sagradas e fazer como esta mulher. Não vai logo no primeiro, não vai logo elogiando na primeira vez, não. Conviva com ele, veja as atitudes dele, vê o aperto de mão dele, olho no olho, e você vai ver se ele é ou não é um ou uma mulher, homem ou uma mulher de Deus. Amém? Vemos que Eliseu estava sendo vigiado. Ele estava sendo vigiado. A Bíblia nos fala no livro de Hebreus que está uma nuvem de testemunhas em nossa volta, que ele nos observa, está sempre nos olhando. Você pensa que as pessoas não estão olhando você? Você pensa que as pessoas não estão observando você? E como é que as pessoas vão identificar você? Com que palavras elas vão dizer sobre você? Quem é você? Quem é você? Essa mulher ela conseguiu decifrar que Eliseu, ele era um santo homem de Deus. Mas e você? Como é que é você no seu trabalho? Os seus colegas de trabalho já conseguiram identificar você como um homem de Deus? Os coleguinhas da escola já conseguiram identificar você como uma pessoa de Deus? Como é você? O que as pessoas dizem ao teu respeito? Você já ouviu aquela conversa de alguém dizer assim: para mim ser crente, que nem fulano, eu não quero. Obrigado, filho. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso aqui? Para mim ser crente que nem meu vizinho, Deus me livre. Para mim ser crente que nem aquela pessoa que frequenta a minha sala de aula, Deus me livre. Para mim ser crente que nem o meu chefe, Deus me livre. Diz que é crente. Diz que é crente. As pessoas estão nos observando, irmãos, e nós precisamos de nos prostrar diante de Deus. E as pessoas têm de olhar para você, olhar para mim e ver a luz de Cristo brilhar em nós.
Porque senão não adianta sermos cristãos. Porque em vez de nós brilhar a luz de Cristo, nós estamos difamando o Evangelho. Então que as pessoas olhem para você e possam ver em você o brilho da cruz de Jesus. Amém? Ela estava observando Eliseu. E ela observa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quem sabe passa um mês. E ela chega para o marido e diz: este homem que passa por nós e que vem em nossa casa, ele é um santo homem de Deus. É muito bom ser crente aqui dentro. Aqui tem abraço, tem sorriso. Mas o nosso comportamento lá fora, e dentro da sua casa, como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata os seus filhos? Será que o seu filho, ele pode dizer que você, pai, é um homem de Deus? Será que a sua filha pode dizer para você, mãe, que você é uma mulher de Deus? Eu fui pastor de uma igreja em que a esposa de um obreiro chegou para mim e disse: pastor, como é que o ministério consagra esse homem, meu marido, como obreiro? E eu chamei aquele homem, sentei com ele e disse: se você não tiver testemunho da sua própria casa, você pode me entregar a tua carteirinha de obreiro, porque eu vou rasgar. Porque se o homem, se você pai, se você mãe, não tem testemunho dos seus próprios filhos, o que é que o mundo vai dizer ao teu respeito? Você já ouviu aquela música, aquele hino, que o filho fala para a mãe: mãe, vamos morar lá na igreja? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Levanta a mão. Mãe, vamos morar lá na igreja, porque lá na igreja papai respeita o pastor. Lá na igreja papai é bonzinho, né? Então muitas vezes é muito fácil ser cristão aqui, mas o importante é nós testemunharmos de Jesus lá fora. Algumas pessoas dizem assim: eu não estou nem preocupado com o que pensam de mim, o importante é eu saber quem eu sou. Sabia que Jesus, ele estava preocupado? Ele estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele fora. Porque ele chama os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos assim: olha, o que dizem os homens aí fora sobre o Filho do Homem? O que dizem os homens aí fora sobre o Filho do Homem? Aí eu estava lendo essa passagem, eu fiquei impressionado. Sabe por quê? Porque os discípulos dizem assim: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um dos profetas que se levantou aí. Você pode ver que nenhum deles dizem assim. Estão dizendo por aí que o Senhor é ladrão, estão dizendo por aí que o Senhor é um enganador, estão dizendo por aí que o Senhor é bandido. Irmãos, eles não sabiam quem era Jesus de fato, mas eles não comparam Jesus com malfeitor. Sabe por quê? Por causa do testemunho de Jesus. Eles sabiam, eles não conheciam Jesus de fato, as pessoas lá de fora, mas também eles não comparam Jesus com malfeitor, eles não comparam Jesus com ladrão, eles não comparam Jesus com bandido. Por isso é importante você se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você. O que é que o teu vizinho pensa de você? O que é que o subordinado da firma pensa de você? O que é que o seu companheiro pensa de você? Será que ele pensa? Ele pode até dizer assim: rapaz, não sei que igreja fulano frequenta, eu não sei se é na Batista, se é na Assembleia, se é na Universal, mas olha, é um testemunho de uma pessoa decente. Eu não sei aonde ele vai, eu não sei se é crente ou não é, mas eu sei o seguinte: olha, é uma pessoa, é um bom amigo, é um bom companheiro. É importante as pessoas olharem e saberem isso sobre você. E dentro da igreja, irmãos, como é que nós nos comportamos? Porque Jesus, vejam bem, Jesus, ele se preocupava com o que as pessoas diziam lá fora, e depois ele pergunta para dentro da igreja, para ele, para os discípulos que estavam em sua volta: e vocês? O que vocês falam sobre o Filho do Homem? O que eu sou para vocês? O que eu sou para vocês? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. É importante nós termos testemunho. É importante, e essa mulher, ela começa a observar a vida de Eliseu. Ela está observando a vida de Eliseu. Agora, uma coisa que eu fico aqui notando e me impressiona é que Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque quando ela diz isso para ele, para o seu marido, ele é um santo homem de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Ele é um santo homem de Deus. Façamos para ele um quarto junto do muro. Coloquemos lá uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que quando ele vier a nós, ele se retire para lá e descanse. Você já observou isso aqui? Ela poderia dizer para o seu marido assim: marido, parece que esse homem que vem à nossa cidade, come pão em nossa casa, não tem onde ficar. Compra lá uma lona, coloquemos alguns paus e cobramos algum lugar do nosso quintal e façamos uma cabana e bota lá um colchonete para ele dormir, para passar a noite. Ela não fala isso, irmãos. Ela vai e diz o seguinte: olha, façamos um quarto, coloquemos lá uma cama, coloquemos lá uma cadeira, coloquemos lá um candeeiro e coloquemos lá uma mesa. Ou seja, vamos fazer alguma coisa com perfeição. É para o homem de Deus, então vamos fazer com cuidado, vamos fazer com zelo. Às vezes eu noto quantas pessoas estão brincando no reino de Deus e estão levando as coisas de qualquer jeito. Ah, é para Jesus mesmo? Não tem pessoas que falam assim, né? Ah, eu vou cantar um hino aqui, se eu errar, os irmãos me perdoa, mas é para Jesus mesmo, né? Eu nem ensaiei direito, mas é para Jesus. Como se para Jesus pode ser qualquer coisa. Como se é para Jesus pode ser qualquer coisa. Eu vi esses dias aqui o pastor Flávio falando o seguinte: olha, não traga coisa velha, porque se trazer eu vou jogar fora. Porque tem crente que é assim, irmão. Tem uma coisa que não serve para ele, não presta, ele quer levar para a igreja. Ele quer dar para uma outra pessoa que não presta para ele, aí ele quer dar para outro. Se é para fazer para o reino de Deus, nós temos que fazer de coração, amém? Se é para fazer para o reino de Deus, você tem que gastar tempo. Gastar tempo. Aleluias. Porque quando você investe com o coração, Deus não fica lhe devendo nada. Deus não fica lhe devendo. Você já leu aquela passagem que Jesus está na beira da praia pregando? Aí a multidão vai apertando Jesus. A multidão vai apertando Jesus. E Jesus ele não consegue mais, porque está a areia da praia, está o mar no limite, a praia no limite, as águas no limite, e a multidão vai apertando, e Jesus não tem mais espaço algum. Ele olha e vê que Pedro estava lavando as redes, e o barco de Pedro estava desocupado. Pedro ainda não tinha tanta comunhão, não tinha tanta amizade com Jesus, e Jesus então diz: Pedro, me empresta o seu barco, para eu fazer de púlpito, para me usar aqui como púlpito para pregar a essas pessoas. E Pedro diz: muito bem, Senhor, o meu barco está à sua disposição. E Jesus sobe no barco de Pedro, toma emprestado o barco de Pedro, e ele começa a pregar para aquela multidão. Ele começa a pregar para a multidão, e quando ele termina de pregar, ele desce do barco e diz assim: Pedro, agora vai ao mar alto, lança a rede e você vai pegar peixe. Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada. E Jesus diz: vai ao mar alto, lança a rede do lado direito e você vai pegar peixe. Ou seja, Jesus estava dizendo: Pedro, você me emprestou o seu barco e eu não vou ficar te devendo, Pedro. Eu vou te retribuir por aquilo que você fez no reino de Deus. Quando você investe com o coração, meu querido, seja tempo, seja dinheiro, seja oração, seja evangelismo, se você investe com o coração, Deus não vai ficar te devendo, Ele vai te retribuir de alguma maneira. A bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida e sobre a tua família, para a glória do nome do Senhor. A bênção de Deus vai vir, porque essa mulher, ela faz uma atitude, ela tem uma atitude.
E ela faz alguma coisa com zelo. É o profeta? Não, vamos fazer uma cabaninha mesmo aí, mulher. Não precisa não. Um negocinho qualquer aí, só para ele passar a noite e não ficar no relento. Mas ela diz: não, façamos um quarto, um bom quarto, e coloquemos lá as coisas que ele precisa. Aí, irmãos, a Bíblia diz que quando ela faz isto, Eliseu se retira para o quarto. Eliseu chega no quarto, as paredes pintadinhas, branquinha, bonitinha, aquela cama fofa, uma cadeira bonita, uma mesa boa de se escrever. Aí ele chama Geazi, o seu servo, e diz: Geazi, procura saber o que essa mulher precisa. Ele diz: procura saber qual é a necessidade dela. Ele diz. Geazi vai lá, pergunta para ela, e Geazi volta e diz sim, e diz para ele assim: profeta, essa mulher não precisa de nada, é rica, mora no meio do povo, conhece o rei, amigo do general, precisa de nada. No outro dia ele diz para o profeta: eu descobri, ó profeta, que essa mulher não tem filhos e o seu marido é velho. Eu aprendi aqui, irmãos, que milagres só acontece quando existe uma necessidade. Surgiu a necessidade. Até então parecia que ela não tinha necessidade de nada, mas agora descobriram que ela tinha uma necessidade. E eu quero dizer que milagre só vai acontecer na sua vida se houver uma necessidade. Alguém só vem aqui contar um testemunho de bênção, que a porta do emprego abriu-se para ele, se ele estiver desempregado. Alguém vai vir aqui à frente e vai dizer: olha, eu quero dizer que eu estava enfermo, mas agora Jesus me curou, estou bem. Só pode falar isso quem estava doente. Milagre só acontece onde há necessidade. Entrou a necessidade da mulher, aí apareceu a maneira de acontecer o milagre. Apresente para Deus as suas necessidades, e o Senhor vai entrar com a provisão do milagre para a glória do seu nome. E aí Eliseu chamou aquela mulher e diz: olha, mulher, você fez um bem feito no reino de Deus. Você teve uma atitude poderosa no reino de Deus, e Deus vai te retribuir. O que você precisa? E ela disse: nada, mas eu não tenho filhos. Então ele diz: olha, daqui ao tempo determinado você vai abraçar um filho nos seus braços. Aleluias, aleluias. O milagre aconteceu porque ela tinha uma necessidade. Mas a bênção só chegou na vida daquela mulher porque ela teve uma atitude. Ela teve uma atitude. Tem pessoas, irmãos, que estão querendo milagres de Deus. Tem pessoas que querem. Não é que você tem que comprar o milagre, mas você tem que ter atitude. Você precisa ter atitude para o milagre acontecer na sua vida. Tem pessoas que querem a bênção, mas não gostam de igreja, não quer ir à igreja, quer aprender, mas não quer ir à escola bíblica dominical. Tem pessoas que querem que Deus abençoe ele financeiramente, mas ele não dá o dízimo, não dá a oferta da igreja. Ele não tem atitude, e se não há atitude na sua vida, também não haverá milagres. Também não haverá milagres, porque os milagres vêm quando você tem atitude. Várias vezes na Bíblia Sagrada, de pessoas que foram curadas através de Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, o leproso, e outras pessoas, e mais pessoas, todas elas tiveram atitude, venceram a multidão, empurraram, entraram na cidade, não podiam entrar, eles entraram, venceram as consequências, chegaram perto de Jesus, tocaram em Jesus, e o milagre aconteceu, porque eles tinham a necessidade, mas eles também tinham atitudes. Amém? Você quer um milagre? Amém. Você precisa de atitude e necessidade. O que você precisa? O que você precisa na sua vida? O Deus esta noite está abrindo os nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos entender o que é que eu preciso e qual vai ser a minha atitude a partir daqui. Qual vai ser a minha atitude? Onde eu devo melhorar para que as bênçãos elas sejam copiosas sobre a minha vida e sobre a minha família? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, queridos irmãos. Deus é fiel. Vou contar para vocês aqui rapidinho para terminarmos. Quando eu fui para o Espírito Santo,
Quando eu vim de Portugal, fui para a Bahia, cheguei na Bahia, eu vi que uma pessoa precisava de uma coisa. E eu fui lá e comprei aquela coisa que a pessoa precisava. Aí quando o ministério me mandou para o Espírito Santo, o dinheiro que eu levei não deu para comprar tudo que eu precisava dentro da minha casa. Uma irmã que nem da minha igreja era, ela me ligou e disse: pastor, o senhor já tem geladeira? Eu disse: não. Olha, amanhã eu só procuro a geladeira seminova aí para comprar que eu vou pagar. No outro dia ela me ligou e disse: pastor, não procure mais a geladeira seminova. Procura mais não. Eu falei: perdi a bênção. Já estava quase na mão, né? Procura não, pastor, porque Deus falou comigo esta noite para me te dar uma geladeira nova. Deus não fica devendo nada para ninguém, meu querido. Se você tem atitudes boas do reino de Deus, Ele vai entrar com provisão na tua vida e vai abençoar a tua casa e a tua família. Quantos querem, levante a mão e dê glória para Jesus. Aleluia. Então o que nós aprendemos com esta mulher? Aprendamos com essas famílias. Tem muita coisa pela frente aqui, mas o horário não nos permite. Como ela alcançou a ressurreição do seu filho. A atitude de uma pessoa tranquila, consciente de que Deus estava no controle. Aleluia. Quando perguntaram para ela, o filho estava morto, e perguntaram para ela: vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com a tua casa? Vai tudo bem. Vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem. O filho estava morto, mas ela sabia que quem deu o milagre foi Deus. E se Deus dá, ninguém pode tomar de você, ninguém pode arrancar de você, porque foi Deus quem deu. Aleluia. Não se preocupe. Se a bênção chegou na tua vida, na tua casa, o diabo não vai arrancar, porque quem deu foi Deus. Amém? Deus abençoe. Uma salva de palmas bem forte para Jesus.